Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da RFB Sistemas. Aqui, toda quinta-feira, nós falamos sobre desenvolvimento e tecnologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções. Você sabe o que é uma função? Uma função nada mais é que um bloco de códigos que executa uma ação. Todo programa necessita de uma função. E é sobre esse tema que nós vamos tratar na aula de hoje. Na última aula, nós falamos sobre documentação de fontes, falamos sobre array, a função if e vários outros assuntos. Se você perdeu esse conteúdo, eu vou deixar um link aqui na tela. Sem mais delongas, vamos à nossa aula! Bom pessoal, como de costume eu já estou aqui numa documentação do TDN e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pois bem, uma função nada mais é que um bloco de código. E no Proteus eu tenho três tipos de funções. Eu tenho as functions, eu tenho as user function e as static function. Bom, os programadores em si, que não trabalham na TOTOS, utilizam as user e as static functions. Por qual motivo? Porque para utilizar uma function eu preciso de uma chave para poder fazer uma compilação. No último exemplo que eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer um teste. Aqui na documentação está explicando detalhadamente cada tipo de função e tem alguns exemplos aqui, eu até utilizei um aqui para essa nossa aula. Pois bem, dito isso, eu criei aqui esse programinha. Então tem uma user function chamada avô, que chama uma static function chamada pai. Essa static function chamada pai chama uma outra static function chamada filho. Cada programa dentro do ADVPL ele tem essa extensão aqui .prw. Então uma user function eu consigo executar em qualquer parte do Proteus. Então eu estou aqui com o Proteus aberto já. Então uma user function eu posso incluir aqui no meu menu. Posso incluir dentro de um ponto de entrada do Proteus, que eu vou explicar isso para vocês um pouco mais para frente. E posso executar dentro, por exemplo, aqui da nossa rotina de lançamento padrão que nós utilizamos para efetuar alguns testes. Vamos entrar aqui, dá um clique em incluir e vou aqui no campo entidade. E para chamar uma função user, o que eu tenho que fazer? Quando eu compilo um fonte, automaticamente é incluído aqui na frente o underline. Então, para chamar ela, aqui eu tenho que colocar o underline, avô e abre, fecha parênteses, dou um enter. E aqui ele entrou dentro da função avô e emitiu um alerta aqui, user função avô. Para chamar uma static function, eu não preciso colocar o underline na frente. É só eu colocar o nome da static function e automaticamente a static será chamada. Bom, eu coloquei aqui pai, entre parênteses, e ele vai ter que apresentar essa mensagem aqui, static função pai. Então vou dar um OK, o código vai continuar executando, static função pai, e a próxima vai ser a filho. Bom, essa static function filho e essa static function pai, ela só pode ser chamada dentro desse fonte, diferente da user function avô, que eu posso chamar dentro de outros programas, colocando o underline na frente, como eu fiz aqui. Tudo bem? Bom, vamos agora para o nosso próximo exemplo. Uma função, ela pode ter um parâmetro. Então, eu peguei esse exemplo da documentação que eu deixei aqui para vocês. Então, eu criei uma função chamada mensagem e entre parênteses, eu coloquei aqui um parâmetro para informar um determinado texto. Por exemplo, eu incluí o texto financeiro. Na hora que ele entrar nesse if, ele vai verificar esse conteúdo e automaticamente ele vai apresentar essa mensagem. Vamos ver isso funcionando na prática? Então, venho aqui. Vou usar agora o MSG Alert, que é como se fosse o alert, tá, pessoal? E vou colocar o nome da minha função, o underline mensagem. E aqui eu vou passar um valor caractere chamado financeiro. Está igualzinho o exemplo na documentação da TOTOS. Vou fechar aqui outro parênteses. Então o que acontece? Eu quero que ele retorne um determinado conteúdo para aparecer aqui numa caixa de mensagem. Vou dar um enter. Está aqui, ó. Baixe o título a receber ou a pagar. Então
o que foi feito. Como eu tenho um parâmetro, quando eu digitei financeiro, ele trouxe a mensagem financeiro. A variável ctexto agora tem um conteúdo financeiro, ele veio aqui e armazenou essa minha variável aqui, cret, que é a variável de retorno. No final, eu tenho um retorno, só que esse retorno é o conteúdo dessa minha variável local. Por esse motivo, ele imprimiu baixe o título a receber ou a pagar. Diferente do primeiro exemplo, que eu não retorno nada em nenhuma das funções. Tranquilo? Bom, eu derrubei a minha conexão, fiz um corte aqui no vídeo e agora eu só vou mostrar para vocês o que acontece se você tentar compilar uma função function. Então vou tentar compilar aqui. O Proteus ele dá uma mensagem, user function ou static function, mostrando que você tem que utilizar uma dessas duas. Chave de compilação não informada. Então para você compilar uma function, você precisa ter uma chave de compilação. Porque todos os fontes padrões da TOTUS utilizam function. Por esse motivo, nós temos que utilizar as user functions para diferenciar. Bom, se você gostou desse conteúdo, já dá um like nesse vídeo, compartilha com aquele seu amigo que necessita dessa informação e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo aqui no canal da RFB Sistemas. Nós possuímos também uma plataforma que está em www.rfbsistemas.com.br/treinamentos. Lá nós temos muito mais conteúdo gratuito para você. Caso você tenha alguma dúvida dessa aula, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Na próxima aula, nós falaremos sobre escopo de variáveis. Aguardo vocês lá. Muito obrigado!